correndo no nosso tempo, nós precisamos trazer uma mensagem, vou tentar impactar ela o máximo que eu puder para nos manter dentro do projeto. Nós estamos hoje consagrando o mês 11. Nós assumimos, eu estou nas lives todos os dias, desde o dia 1º, consagrando cada dia do mês de janeiro, como se fosse um mês. A Bíblia nos deixa bem claro que aquele que consagra a primeira parte, consagra a totalidade. Quem consagra a semente governa sobre a colheita. O principal fator é o entendimento aberto. Quando nós conhecemos a Sagrada Escritura e as verdades e os mistérios que vêm por trás dela. Infelizmente, a maior parte das pessoas vai viver uma vida de religião extremamente rasa, sem nunca experimentar tudo aquilo que a presença de Deus pode fazer nas suas vidas. E não é por culpa de Deus que as pessoas não experimentarão o poder sobrenatural por trás de uma mensagem. Haja visto que Jesus, em determinado momento, pregava na sua casa, em Cafarnaum, e todo mundo sabe o que aconteceu. Ele trazendo a mensagem, e a Bíblia Sagrada fala aí: naquele lugar havia uma unção de cura, e a unção de cura estava sobre aquele lugar, o lugar estava abarrotado, ninguém era curado. Preste bem atenção, então isso é para os nossos dias hoje. Existe uma unção de cura liberada sobre esse culto. Pegar ou não é uma questão de Deus querer ou não querer, é você se apropriar de tudo aquilo que Deus lhe prometeu. Só que isso não acontece do dia para a noite, isso precisa em você ser despertado uma fé que não é uma fé natural, porque a fé natural já expliquei para você no primeiro dia, a decisão. Quando eu consagrei mês de janeiro, eu falei sobre a decisão. Eu ensinei vocês sobre o poder de uma fé natural. Fé natural nós temos quando nós pegamos um ônibus, porque nós cremos que aquele ônibus vai nos levar até um lugar de destino, sim ou não? Quando você sobe no ônibus, você naturalmente acredita que você vai descer lá no ponto, se tu não ratear que nem o Júlio vai descer no ponto errado, você vai descer no ponto, sabe? Tu pode ligar ao pai, pai, eu desci no ponto errado, o que eu faço? Algo que você se tiver, vai cair na intercessão, vai dar tudo certo. É assim que é. Então, irmãos, a melhor coisa que pode acontecer hoje aqui, meu irmão, é você compreender. Olha o professor está do seu lado, assim, teu conhecimento será aberto nesse dia. Amém? Amém, irmãos? Então, olha só, se a unção de cura estava naquele lugar para curar, e havia uma multidão e nada acontecia, a pergunta é: Jesus queria curar, sim ou não? Sim ou não? No meio daquela multidão existia alguém que tinha daqui um pouco um probleminha no estômago, um probleminha, sim ou não? Havia, o que vocês acham? Havia ou não havia? E por que aquelas pessoas não foram curadas? Fé natural. A fé natural, eu não acredito em alguma coisa. Agora, a fé sobrenatural, como você disse, eu não consigo, eu não posso, mas eu conheço alguém que pode todas as coisas. Irmãos, a Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. E aí eu pergunto: como é que a gente agrada a Deus? Sem fé? Como que a gente agrada a Deus então? E a fé vem pelo... Quem está ouvindo? Quem está ouvindo a mensagem hoje? Irmão, se aquilo que eu estou pregando não gerar em você uma confiança em Deus sobrenatural a ponto de você
sim. Amanhã já é o melhor dia da minha vida, sim. Eu vou me apropriar de toda a palavra, sim. Eu vou viver o milagre de Deus sobre a minha vida, sim. Existe uma unção de cura que está sobre esse lugar, e sobre essa unção eu vou me apropriar dela, e a minha vida não será mais a mesma depois. Hoje, por quê? Porque entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A fé sobrenatural é uma fé que entrega tudo nas mãos do Senhor. É a fé de uma criança que entrega 5 pães e 2 peixinhos, crendo que o Senhor vai alimentar uma multidão. Esta é a fé que move o coração de Deus. Esta é a fé. Se a unção de Deus estava naquele lugar, a Bíblia Sagrada fala que nada era feito. O que aconteceu? 4 amigos pegaram um homem e disseram: com licença, com licença, com licença, o que está fazendo? Estão com a marca. O que vocês vão fazer? Nós vamos até aqui fazer o quê? Não tem lugar para apresentar Jesus. Nós vamos subir no telhado, arrancar as telhas e botar o nosso amigo Jesus que estava no centro. Glória a Deus. Que você possa entender, se hoje é o ano 2026, que tem um peso do 10 e 1, que significa princípio e toda autoridade, eu confio que no meu 2026 Jesus está no centro da minha vida. E eu entrego com todo o meu ser. E entregar é realmente confiar. É realmente colocar Deus como uma prioridade. As pessoas vão passar uma vida cristã vivendo a religião, nunca a espiritualidade, porque a espiritualidade, quando é desperta em nós vivemos o sobrenatural da parte de Deus. Deus quer que você viva o sobrenatural. Aquele homem viveu o sobrenatural, por quê? Porque os seus amigos fizeram o quê? Arrancaram as telhas e fizeram aquilo que eles podiam fazer para ver o seu amigo caminhando. E a Bíblia Sagrada fala que aquele homem saiu dali com a sua cama, carregando a sua cama, porque Jesus lhe curou. Irmãos, quando eu começo a compreender, quando eu começo a ouvir o meu pastor e dar sentido, não é a igreja não salva ninguém, essa igreja não salva ninguém, o pastor não salva ninguém, mas é a presença do Senhor que te salva, que te cura, que te guia, que te abençoa, que te prospera. Mas essa presença é despertada quando você vem no culto como esse e diz: Senhor, a partir de agora eu entrego o meu caminho ao Senhor e eu confio que tudo o Senhor pode fazer. Essa não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural, porque vai além das suas forças, e isso não é natural, isso é mistério. É por isso que em determinado momento os discípulos perguntaram um outro. Jesus fala para os seus discípulos: a vocês é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a outro por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. A maior parte das pessoas vai viver uma vida religiosa sem nunca experimentar o mistério do reino de Deus. O reino de Deus consiste em 3 coisas práticas: paz, justiça e alegria. Se você não tem nenhuma dessas 3, você não está vivendo o reino. E Jesus disse o que é para nós sobre o reino? O reino de Deus, alguns vão dizer que está aqui ou está lá, mas eu digo para vocês: o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Entender que o reino está dentro de nós é o que vai fazer você se levantar amanhã diante dos problemas, adversidades, diante do Golias que vai se levantar na tua vida, e você vai dizer para o Golias: ah, Golias, tu vem contra mim com escudo, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos celestiais. E aí tu pensa que foi uma pedra que derrubou um gigante, porque essa foi a história que foi te passada. Não foi uma pedra que derrubou o gigante, porque o gigante não caiu para trás, o gigante caiu para frente. Quer dizer que Deus derrubou o gigante. Oh, aleluia! Mas Deus espera que tu se levante, que tu pegue na autoridade e confie que Ele vai fazer a obra na tua vida. Ei, meu irmão, 2026 é ano de milagre. Ei, minha irmã, 2026 é ano do sobrenatural. Deus fará proezas na tua vida. Glória a Deus. Estou escutando hoje. Obrigado, Jesus. Meu Deus, o que fizeram com isso? Eu vou falar mais baixo aqui para não gritar. Eu estou achando até que eu estou gritando nos ouvidos dos outros. Eu só achei que eu sou muito
conhecimento. A Bíblia fala: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando eu começo o ano e não consagro a Deus, é porque eu estou desconhecendo o único que é capaz de mudar toda a história da minha vida. Quando eu como semente, eu consagro todos os meses, os primeiros 12 dias, eu estou dizendo a Deus: eu nem sei o que está por vir, mas eu estou declarando que o Senhor estará comigo em cada um dos meses de 2026. Quem consagra a semente governa sobre a colheita. O Senhor te fará governar sobre a colheita. Oh, aleluia! Hoje nós vamos falar sobre o mês 11, que significa Sarashá, que quer dizer alinhamento, transição, governo, transição, alinhamento e governo. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia Sagrada fala que José viveu o 11 na vida dele antes dele assumir o governo. A Bíblia fala que quando Jesus tinha 11 discípulos, 11, eu disse 11, capítulo 28 do livro de Mateus, porque uma vez concluído, ele disse: toda autoridade me foi dada sobre os céus e sobre a terra. 11 dias o povo ficou esperando em Horebe até que eles recebessem o comando de entrar na terra da promessa. Escute isso. 11 fala sobre transição, alinhamento, fala sobre o governo de Deus, mas não existe um governo sem antes haver uma transição, alinhamento. José precisava passar pela transição, por isso que o número 11 conviveu com José. Até o 12 ser desperto, o 11 conviveu com ele. Que coisa tremenda! Quando você vai para a arquimetria bíblica, você se apavora, porque tudo está ali. Se você fizer um estudo profundo, você vai ver Jesus na arquimetria bíblica sendo revelado em todo momento. Mas as pessoas vivem uma vida de fé no raso e acreditam estar vivendo o sobrenatural, mas o Senhor não quer te ver no raso. A Bíblia Sagrada fala que existem águas que dão nos artérios, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas existem águas profundas para aqueles que a buscam. A pergunta é: 2026 você vai ficar na superficialidade daquilo que é conhecer o cristianismo como uma verdade, uma realidade? Porque o cristianismo ele não se dá na igreja. O cristianismo verdadeiro, real, não se dá aqui num culto como esse. Não, aqui não se dá cristianismo. O cristianismo se dá no encontro com o outro lá fora da igreja, no encontro com o teu açougueiro, com o teu padeiro, lá no teu campo de trabalho. É lá que o cristianismo acontece. Quando, pastor? Quando nós cumprimos o único mandamento que nos foi outorgado por Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um novo mandamento eu deixo para vocês. Esse foi o único mandamento que o Senhor nos deixou. Ele resumiu tudo isso: ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E as pessoas vivem uma vida de fé sem viver o único mandamento, não conseguem viver e dizem: porque não sou abençoado, porque não governo, porque não tem alinhamento espiritual. Você não está alinhado na vibração e na frequência do céu. Por isso que a cura não vem, por isso que a bênção não vem, por isso que a provisão não vem. Você questiona, mas você não vive isso. A Bíblia Sagrada fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E eles tinham tudo comum e ninguém tinha falta de nada. E o Senhor acrescentava o número daqueles que eram salvos diariamente. Você não vai ver as pessoas sendo chamadas como cristão depois de nada, a não ser quando os ímpios olharam para eles e viram o amor que eles se tratavam. A Bíblia fala que os ímpios olhavam para eles e diziam: aqueles são os cristãos. O que revela o cristianismo é o amor
amor incondicional. Infelizmente, a maior parte das pessoas jamais vai viver o sobrenatural que esse amor pode dar, porque não vive isso. Isso é governo de Deus. Isso é você viver uma transição, deixando para trás as coisas que para trás ficam e seguindo para o alto da tua soberana vocação, que é Jesus. A maior parte das pessoas não consegue, não aguenta ser Cristo aqui na terra. E Jesus nos chama para ser luz, e luz é Jesus. Se Jesus é luz, e o significado da luz é conhecimento, o que é luz para mim hoje? Se não conhecimento de Cristo, não de uma forma obscura, não, mas de uma forma revelada através da minha vida. Quando o ímpio pode dizer, ali está o verdadeiro cristão, e tu serás reconhecido porque você persevera na doutrina dos apóstolos. Infelizmente, o ser humano, as igrejas, os pastores criaram dogmas, criaram doutrinas que não vêm de Deus. Não vem de Deus. Eles disseram muitas vezes para muitos: para você ir para o céu, você não pode rapar o sovaco. Para você ir para o céu, se você rapar o cabelo, você vai para o inferno. Se você rapar o cabelo, irmão, você vai para o inferno. Se você usar batom, você já está no inferno. Se você. Tanta coisa que não podiam fazer. E a bola, o que é, pastor? A bola é a cabeça do diabo. E era assim que era, irmão. Não era negócio fácil. E a cerveja era jogando no cabelo. Jura, bem. Crente lá, eu me lembro. E aí era tudo uma loucura desse naipe, assim, não. Então as pessoas viviam oprimidas, entendeu? Serviu a Deus como um estereótipo. Então elas queriam se transformar por fora primeiro, por disso. E as pessoas viviam a vida sendo transformadas por fora. Uma aparência de piedade, uma aparência de verdadeiro cristão. Então automaticamente ele pegava uma Bíblia do tamanho do mês que veio, desse tamanho, que ela que estava no cabelo caía todo para matar. A Bíblia desse tamanho, o sujeito botava uma gravata, um terno, aquele de ombreira, e vinha para o culto. Meu Deus, a pessoa olhava para lá e falava: ali vai o verdadeiro cristão. Para quem Deus o era o melhor de todos. Cara dessa aqui então. A dúvida é então. Você não, ele é mistério puro, é poder puro, é ciência puro. É o estereótipo. Mas Jesus Cristo veio para dar uma nova fase, e essa nova fase é uma restauração, uma transição que acontece por dentro. E esse por dentro é você olhando para você mesmo e dizendo: convém que ele cresça e eu diminua. Você olha para você mesmo e você diz: Senhor, cresce em mim, diminui o Kleber é soberbo, o Kleber é arrogante, o Kleber é orgulhoso. Senhor, diminui até que as pessoas te enxerguem em mim. Aleluia. Que as pessoas vejam transbordar o teu amor em mim, Senhor. Que eu consiga me doar, Senhor. Porque se a tua Bíblia fala: rogo-vos, pois Deus, que vocês ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer conhecer qual é? Que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Sabe por que você precisa conhecer isso? Sabe por que você precisa conhecer? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor dos exércitos. O fim é o que tu deseja, é como tu sempre sonhou, mas não será do teu jeito, é do meu jeito, e o meu jeito vai transbordar na tua vida o sobrenatural. É uma pessoa que está falando isso, o Senhor sabe. O 11 significa transição, alinhamento, haverá governo sobre a tua vida, porque aquele que, aleluia, porque aquele que consagra a semente governa sobre a comunidade. Deus irá levantar governadores aqui neste lugar. Por quê, pastor? Porque transicionou, porque passou por alinhamento espiritual, porque passou por
receber todas as promessas de Deus para a vida. Não foi à toa que eles ficaram 11 dias parados até que eles recebessem de Deus autoridade para tomar a terra da promessa. Não foi à toa que Jesus disse: todo o poder e autoridade é me dado sobre todas as coisas. Não falou quando tinha 12, ele falou quando ele tinha 11. Sabe por quê? Porque o 11 prepara o governo de Deus. 2026 será um ano de governo de Deus sobre as tuas decisões, de governo de Deus sobre a tua vida, de sobrenatural da parte de Deus. Você viverá estas coisas sobre tudo que tu empreender fazer. Isso não é uma decisão pastoral, isso não é uma escolha minha, mas é uma escolha que acontece dentro do teu íntimo, é fórum íntimo. É você que escolhe. Quem governa sobre a minha vida é o meu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Talvez você tenha dado tantas cabeçadas. Eu conheço pessoas aqui que já eram para estar vivendo não naturalmente, mas o sobrenatural da parte de Deus. Mas é pessoas aqui que eu amo, meu coração fenomenal. E o Espírito de Deus me fala: sabe por que meu filho não está vivendo ainda? Porque não se alinharam, porque não transicionaram. Apesar de força de oração, não transicionaram, não alinharam ainda. Então eu só não vivo, eu não vivo na promessa. Questionam por que Deus não vive, sabe por quê? Porque você não transicionou, porque você não alinhou com Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As coisas de Deus não são do teu jeito, não são de qualquer forma. Quando eu falo para vocês: olha, irmão, se eu estou trabalhando, eu tenho um compromisso com Deus, foi Deus que mandou fazer, meu irmão, eu largo tudo. Esses 12 dias Deus sabe que não importa o lugar que eu estava, eu pedia licença. Se eu estava no trabalho, aonde quer que eu estava, eu pedia: consegue uma salinha para mim, consegue um lugar para mim. E as pessoas iam lá e conseguiam um lugar. Sabe por quê? Porque eu tinha um compromisso não com você, mas com Deus. Quem me mandou fazer foi Deus. Aquele que consagra a semente governa sobre a colheita. Consagrar a semente é transicionar. É transicionar como José tinha um sonho de um menino arrogante na frente dos seus irmãos. É ser colocado no poço. É ir para a casa de Potifar. É já que está vivendo o melhor de Deus e não está vivendo o melhor de Deus. Deus estava preparando ele para o governo. Então Deus olha para ele, cheio de soberbos, toda a casa de Potifar, Deus fala assim: mas essa não é a promessa que eu tenho para você ainda. E aí você vai dizer: agora eu vou para um lugar melhor ainda. Não, Deus manda ele para a cadeia. Por que, pastor? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: alinhamento. Pastor, da onde que cadeia é um lugar de alinhamento? Tu conhece Deus? Tu conhece os desígnios de Deus para a vida das pessoas? Qualquer pessoa que sabe que Deus quer para a vida de alguém aqui? Então tu não conhece os desígnios de Deus para a vida de ninguém aqui. Para cada uma das pessoas que estão aqui, Deus vai tratar de um jeito, e todo o alinhamento começa por o deserto. A Bíblia fala que Deus atrai aqueles que Ele ama para o deserto, para poder lhes falar ao coração. Aquilo que tu pensa que é triste, que é dor, que é tristeza, não é dor, não é tristeza, é alinhamento de Deus sobre a tua vida. Deus está preparando para que você possa viver o governo. Ah, pastor, como assim? Da onde que a cadeia poderia ser governo para aquele rapaz? Claro, irmãos, na cadeia ele tem que administrar sobre nada. Então José aprendeu a administrar sobre a escassez. Vida com a pessoa que está do seu lado. Diga: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo as suas promessas. Amém? Amém? Você crê nisso? Todas as coisas cooperam em conjunto, ainda que
deixa bem claro que o chefe do cárcere olhava para José e via o Senhor na vida dele. No cárcere, quem estava com ele na cadeia? Quem estava com José na cadeia? O Senhor estava com ele na cadeia. Ele foi esquecido no palácio e Deus estava com ele na cadeia. Até que em determinado momento o rei tem um sonho. Faraó tem um sonho. Chuta quem sai da cadeia para se transformar em governador, irmão. Olha para mim, irmão. Olha o que o Senhor fala: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. 2026, essa é a palavra de Deus para a tua vida. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Não, você não tem, então recebe isso é de Deus para a tua vida. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Eu sou teu Deus, é do meu jeito, mas tudo vai acontecer para que você governe sobre a promessa que eu fiz para a tua vida. Você entendeu? Amém? Se 11 fala sobre transição, se novembro fala sobre transição, alinhamento do governo, Deus levou José para se alinhar na casa de Potifar, no poço e na cadeia, para que ele pudesse ter autoridade sobre o governo. E agora alinhado, ele tinha autoridade para lidar com muito, casa de Potifar, e com 7 anos de vacas magras, cadeia. Ele estava pronto para quando o que há de viesse a acontecer, ele estivesse pronto para governar e nem o mal viesse a atingir a vida daqueles que estariam debaixo do seu governo. Nem o mal vai atingir a tua casa. Nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. A enfermidade não vai te atingir. A miséria não vai te alcançar. A tristeza não vai tomar conta. Por quê, pastor? Porque a paz reina sobre a tua casa, a alegria reina na sua casa, a justiça de Deus reina sobre a tua casa, a tua vida é guiada por Deus. Aleluia! Aleluia! Somos desafiados a ouvir uma mensagem dessa e a dizer que Mateus 28, 18 diz que você vai deixar lá para você em casa. Todo o poder e autoridade foi dado. Oh, aleluia! Essa é a única palavra que eu quero que você dê hoje para você. Essa é a única mensagem. Você crê que Jesus está aqui e estará convosco? Você crê que Jesus está aqui hoje? Você realmente crê que Jesus está aqui agora? Então essa palavra para você é me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora receba aí, sabe por quê? Porque você é a igreja. Qual é a tua resposta para Deus hoje? Porque Jesus olha que é um culto como esse, no mês 11, e pergunta para vocês: o que eu represento para vocês? Olha para mim, pelo amor de Deus. Se
Jesus chegasse aqui no culto e perguntasse: o que eu represento na tua vida hoje? Porque foi essa pergunta que ele falou para os seus discípulos, e um deles disse: tu é um profeta, tu é um homem bom, tu é um sábio, tu tem a palavra. E Pedro olha para ele e diz: tu é o pão vivo que desceu do céu, tu és o Messias, o Filho de Deus. Aleluia! Aquele que tira todo o pecado do mundo, ceia. Quando você participa da ceia hoje, você coloca Jesus no lugar que Pedro colocou. Ele recebe no teu coração e no teu íntimo. Glória a Deus. Porque quando Pedro diz isso, Jesus olhando nos seus olhos diz: bem-aventurado é tu, Simão Pedro, que não foi nem a carne nem o sangue que revelou essas coisas, mas foi o meu Pai que está no céu. Tu também é Pedro, e sobre esta pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. E eu te darei a chave do reino dos céus e da terra, e tudo aquilo que tu ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que tu desligar aqui na terra será desligado no céu. Ei, todo o poder me foi dado sobre os céus e a terra. Você carrega Jesus contigo, por isso você tem autoridade para ligar aqui na terra e ser ligado no céu, para desligar aqui na terra e ser desligado no céu. Até quando tu vai titubear entre dois senhores? Até quando tu vai titubear entre dois pensamentos? Se tu é de Deus, glorifica o nome do Senhor. Se você é de Deus, creia que amanhã você já viveu um milagre, que o sobrenatural já começou, que o avivamento já aconteceu. Não vai titubear nunca mais. Existe uma certeza clara, límpida dentro dos teus olhos agora. Aleluia! Aleluia! Feche os teus olhos, conversa com o Senhor. Fala com Deus agora. Meu irmão, é tempo de transição. A transição dói, o alinhamento dói, porque é Deus limpando, é Deus gerando, é Deus promovendo, é Deus manifestando. É tempo de Deus trazer alinhamento no nosso meio, é tempo de Deus transicionar no nosso meio, porque esse ano, se é um ano de governo, como nós temos declarado, você viverá o governo de Deus. É tempo de você entrar na promessa de Deus. O tempo de alinhamento, de transição ficou para trás. Um novo tempo começa a acontecer no nosso meio nessa noite. de Deus.
Talvez você diga: Senhor, tu é o gênio da lâmpada. Eu vim para o culto porque eu quero que o gênio saia para fora para mim fazer 3 pedidos. Ou você vai dizer para ele: tu és o Messias, o Filho de Deus, aquele que me liga ao meu Pai novamente, aquele que me dá acesso ao meu Pai novamente. Se eu fui separado de Deus pelo pecado, se eu fui separado de Deus pelo pecado, o teu amor me liga ao Pai novamente. Quando você bebe, quando você participa da ceia, você toma parte dessa palavra. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Você não é qualquer, você é filho, ligado por Jesus, ligado por Jesus. Talvez você me pergunte: pastor, para quem é que é a ceia? A ceia é para todo aquele que pecou no mês de janeiro. Quem já pecou em janeiro pode beber da ceia. Quem não pecou ainda não pode. Se tu não tem pecado, a ceia não é para você, você nem precisa. Você já está na bênção. Só cuidado para não levantar as suas mãos e Deus te recolher. A ceia é para todo aquele